Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, que o Shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, invada a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Você está no canal Semeando Fogo. E hoje, ligado com o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração para falarmos sobre essa mulher. A mulher encurvada, que se encontra em Lucas, no capítulo 13, de 10 ao 17. E eu, sem perda de tempo, nós vamos falar sobre isso agora. Aleijados, doentes, cativos. Aonde? Na rua? Fora das igrejas? Não, nas igrejas. O que mais tem são pessoas doentes e cativas dentro da igreja. Mas como pode, pastor? Pode. Porque nós vemos esse exemplo com o Senhor. O Senhor tinha um costume, como era o costume dos judeus, estarem nas sinagogas todo sábado. As sinagogas, elas foram instituídas, elas foram construídas, elas foram elaboradas quando os judeus voltaram do exílio e o templo ainda não estava pronto e eles tinham que adorar ao Senhor em algum lugar. Então eles fizeram sinagogas e ali eles liam a lei, ali eles se reuniam, ali eles louvavam ao Senhor. E muito do modelo das sinagogas nós hoje fazemos praticamente a mesma coisa dentro das igrejas. Nós nos reunimos, nós louvamos ao Senhor, cantamos hinos, enaltecendo, engrandecendo o nome do Senhor, ensinamos a palavra, pregamos a palavra. Então era mais ou menos o que acontecia, e são dadas oportunidades, que era o que acontecia naquela época. E a oportunidade, quando caía no Senhor, quando o Senhor tinha a oportunidade, aí o couro comia, irmãos. E o Senhor naquela sinagoga, especificamente naquela sinagoga, ele olha o estado da mulher mais ou menos como essa fotografia. A mulher encurvada. Irmãos, a gente olhando a foto dessa mulher, a gente já tem um dó, né, irmão? Já dá um negócio assim no coração. Agora você imagina pessoalmente, tu olhar aquela mulher olhando para o chão o tempo inteiro, sem poder olhar para cima direito, olhando simplesmente aonde está passando o caminho, encurvada, e aí o Senhor olha para ela, vê aquela mulher naquele estado, vê que ela estava naquele estado há muitos anos, e aí o Senhor vai lá e liberta aquela mulher. Acabou. Quando libertou aquela mulher, que ela se endireitou, olha isso, porque a libertação do Senhor, ela é completa. Aquela mulher foi liberta, no mesmo instante ela se endireitou. Irmãos, você imagina você conhecer essa mulher na cidade, no bairro, na vizinhança, você conhecer aquela mulher e ver que todos os dias aquela mulher vai fazer compra encurvada, aquela mulher sai de casa encurvada, carrega as compras encurvadas, dificuldades daquela mulher no dia a dia, e você vendo ela passar e de repente você com um olhar de misericórdia, coitada daquela mulher, coitada daquela senhora, né, encurvada daquele jeito. Meu Deus, a coluna dela, será que não dói? Será que... Veio um monte de pensamento. Só que aquela mulher, o Senhor fala que ela é filha de Abraão. Ou seja, ela é filha da promessa. As promessas de Deus que estavam sobre Abraão também estavam sobre aquela mulher. Então por que aquela mulher estava daquele jeito? Se a palavra de Deus não mente. Se o Senhor vira para Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra. O que está acontecendo então? Qual é a situação que acontece ali? Só que o chefe da sinagoga, ele não tem visão espiritual. O chefe da sinagoga, ele tem uma visão religiosa. O chefe da sinagoga simplesmente ligou o automático e nas reuniões, nas sinagogas, ele faz tudo o que tem que fazer, menos prestar atenção naquilo que tem que prestar atenção. Porque ele olha tudo, ele repara quem está lá dentro, ele repara quem tem oportunidade, ele repara nos louvores, ele repara
nas pregações, ele repara nos ensinamentos, ele repara em tudo. Mas na Baracébia, meu Deus, mas ele não consegue enxergar naquela mulher o que Jesus enxergou. Ele não consegue, porque a visão dele simplesmente está em outras coisas. A visão daquele homem não é mais espiritual, a visão daquele homem é outra. A visão daquele homem é uma visão carnal, é uma visão religiosa. Eu não sei se ele tinha também interesses, eu não sei. Por causa da posição dele, por causa do prestígio que ele tinha, por causa de onde ele andava, com quem ele andava, as mesas que ele sentava, eu não sei, irmãos. Mas eu sei de uma coisa, ele não conseguia ver nem enxergar aquilo que Jesus viu e enxergou. E pior ainda, porque quando Jesus enxerga aquela mulher e Jesus vê aquela situação, e o Senhor liberta aquela mulher, quando isso acontece, irmãos, aquele homem se revolta. Porque na realidade ele deveria se alegrar. Caramba, uma filha de Abraão que estava vindo aqui todo sábado, essa mulher vinha aqui, ela vinha encurvada, e olha como é que ela está agora. Ela está ereta, ela está curada, ela está liberta. Não, mas aí aquele homem se ira, aquele homem fica irado. Você tem a semana toda para curar essa mulher, por que você vai curar dia de sábado? Porque dia de sábado você não pode fazer isso. É proibido pela lei. A lei proíbe curar dia de sábado. Porque aqueles homens pegaram a lei e fizeram uma adaptação segundo os seus interesses. Aqueles homens pegaram a lei e esqueceram o que significa amor e misericórdia. E aí Jesus olha para ele e fala assim: será que no dia de hoje você deixou o teu animal preso sem beber e sem comer? Ou ele está comendo e está bebendo? Se o animal está comendo e bebendo, você imagina essa mulher que é filha de Abraão, do qual Satanás a mantinha presa durante todos esses anos. Aquela mulher estava num cativeiro espiritual. Satanás havia amarrado aquela mulher. Satanás havia prendido aquela mulher no cativeiro. A enfermidade dela não era uma enfermidade comum nem qualquer, era uma enfermidade espiritual, aonde o adversário da nossa alma havia prendido a saúde daquela mulher, amarrado aquela mulher. Porque cativeiro espiritual é isso. E a palavra de Deus diz que o Senhor ele veio libertar os cativos. E aquela mulher da descendência de Abraão estava cativa. Só que o Senhor foi lá e libertou aquela mulher. E aí eu te pergunto, quantos estão assim hoje dentro das igrejas? Presos, cativos, amarrados, atormentados, depressivos, ansiosos, endemoniados. Só que o líder, o que está à frente, ele não consegue enxergar. Ele enxerga um monte de coisa. Ele enxerga a oferta, ele enxerga o dízimo, ele enxerga até quando essa pessoa não vai, ele enxerga o momento de cobrar, mas ele não consegue enxergar a maior necessidade dessa pessoa. Não consegue enxergar. Ele não consegue identificar. Ele não consegue ver. Ele não mexe com aquilo que tem que mexer porque ele não consegue enxergar, ele não vê. A visão dele está turva, a visão dele não está perfeita, a visão dele está como quem tem catarata. Porque ele não consegue enxergar no mundo espiritual. Ele não consegue ir na profundidade espiritual. Por isso que tem muitas pessoas assim hoje em dia, pessoas doentes na casa do Senhor, pessoas cativas, pessoas presas, pessoas amarradas, presas e amarradas em um monte de coisa, presas e amarradas na fofoca, presas e amarradas
em acusar os outros, em levantar calúnia, em olhar para a vida dos outros, o erro dos outros, o vacilo dos outros, mas não conseguem olhar para si, não conseguem ver os seus próprios erros, não conseguem olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, não consegue. O povo de Deus hoje virou um tribunal onde nós julgamos, onde nós condenamos, onde nós apontamos o erro dos outros, a vida dos outros, o que está acontecendo, e esquecemos de olhar a nossa. É isso que acontece. Por isso que tem muitos lugares que o amor não existe mais, é uma falsidade, é uma hipocrisia danada. Por isso que tem um monte de desigrejados, as pessoas não querem nem ouvir falar nesse nome igreja, não querem mais. Exatamente pelo que acontece, irmãos. Você chega na igreja hoje, você é bem recebido. Mais um. Graças a Deus. Vai passando o tempo, você vai vendo o que acontece ali dentro. Você vai percebendo como são as pessoas. Você vai percebendo o tratamento. Quem está chegando agora tem um prestígio. Quem já está lá atrás pagando o preço é desprezado e é colocado de lado. E aí você pergunta assim, mas como? Por quê? O que eu fiz? Não, é que fulano que está chegando agora, ele é mais importante do que você que já está aqui pagando preço há muito tempo. E quando Deus quer te usar, então, quando as coisas começam a acontecer e o Senhor conhece a realidade, quer usar alguém para alertar a igreja, quer usar alguém como um atalaia para trazer a verdade, aí o negócio fica pior ainda. Porque aí o líder percebe que Deus te usa e pela misericórdia você é boca de Deus naquele lugar e ele não te dá oportunidade. E aí te coloca no banco e te coloca esquecido para que Deus não fale naquele lugar. É assim que acontece. E é assim que está em muitos lugares. Infelizmente. Infelizmente, os valores monetários falam mais alto. Infelizmente, os interesses falam mais alto, porque fulano dá o dízimo alto, porque fulano é um doutor, porque fulano é um político, porque fulano é um médico, porque fulano é um vereador, porque fulano... Eu já vivi isso, irmãos, eu vivenciei isso. Então hoje, irmãos, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós temos que cuidar de quem está dentro. Porque queremos trazer pessoas de fora, mas não cuidamos daqueles que estão dentro. Os que estão dentro não são cuidados. Como está a sua vida? Como estão as coisas? Está faltando alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Vamos orar. Você está enfermo? Vamos orar. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar uma oração. Sabe, se preocupar com quem está dentro, cuidar de quem está dentro, porque Deus não vai mandar pessoas de fora se você não cuida dos que estão dentro. Não vai. Não vai, irmãos. Deus não é insensato. Não vai. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de se salvar. Quem acrescenta é o Senhor, quem manda é Ele. E se não estiver preparado para receber, Deus não vai enviar. Deus não vai mandar. Não adianta, porque a obra é dele. E se você tem um líder cego, se você tem um líder que não é espiritual, se você tem um líder que não consegue enxergar a necessidade das pessoas que estão lá dentro, por que Deus vai mandar pessoas para lá? Por quê? E é isso que nós temos que atentar e os líderes têm que atentar para isso. A igreja ela tem que acordar o momento que nós estamos vivendo. A grande tribulação está batendo na porta. A pequena tribulação, o início, o princípio das dores está batendo na porta. Coisas extremamente ruins estão para acontecer. Desgraças estão para vir sobre a humanidade. Morte, fome estão para vir. Doenças que nunca teve aqui. Vai ter doença nova, vai morrer um irmão, vai ter... O apocalipse está batendo na porta. Nós vemos as obras do diabo aí como elas estão. É feminicídio para lá, feminicídio para cá, é pai matando filho, é filho matando pai. A Bíblia se cumprindo, Mateus capítulo 24, está tudo se cumprindo. E aí o Senhor levanta o reino dos céus para combater o reino das trevas. E aí você olha a igreja dormindo, você olha a igreja entrando no sono das 10 virgens, você olha a igreja com outros interesses, com outras coisas, outros cultos. E, irmãos, é tanta coisa.
E o que a igreja deveria fazer, pastor? Está lá, é só você abrir a Bíblia e você vai ver. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, vai lá e olha, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que diz. Quando Jesus chama os 12, o que Jesus faz? Quando Jesus chama os 72, o que Jesus faz? Está lá, irmãos, quais são as ordens dele? Quando o Senhor levanta os apóstolos, que manda pelas cidades, pelas aldeias, manda para quê? Filipe entra na cidade, causa uma revolução. As filhas de Filipe eram cheias do Espírito Santo, profetizavam. Quer dizer, irmãos, o negócio... Só que hoje em dia é mais fácil nos trancar entre quatro paredes e fazer cultos mornos, cultos frios e um monte de gente encurvada dentro das igrejas. É mais fácil. Eu escutei, para nós orarmos, eu escutei no Nordeste algo, não estou falando do Nordeste, tá? Mas eu escutei, né? O pastor falar, não mexo com o diabo para que ele não mexa comigo. Eu não mexo com ele e ele não mexe comigo. Então, eu não trabalho com libertação. Eu não trabalho colocando a mão, expulsando o cão, expulsando o diabo, batendo de frente, porque aí eu não mexo com ele, ele também não mexe comigo. É como aquela casa de marimbondo, tá ali, mas eu não vou mexer com a casa de marimbondo, porque eles estão quietinhos ali. São marimbondos, podem me ferroar. São abelhas, podem me ferroar, pode até matar se for africana, mas eu não quero saber, deixa ela ali, deixa ela quietinha. E são assim que muitos ministérios estão. E são assim, infelizmente, que muitos pastores agem. E o povo está gemendo, e o povo está sofrendo. E o diabo está ali, ó, mantendo cativo, e os demônios estão ali mantendo cativo, mas eu não vou mexer. A caixinha de marimbondo, mas eu não vou mexer. O filho dela está lá, está oprimido, a filha está oprimida, a filha se corta, mas eu não vou mexer, não quero saber. Deixa ela quietinha, a casa de marimbondo. A mulher está perturbada, a mulher não consegue dormir, a mulher toma remédio, a mulher tem depressão, mas eu não vou mexer. Deixa a caixinha de marimbondo ali. Deixa eles quietos. Eu estou na favela, tem os traficantes lá, os homens que andam com arma, tem os drogados, mas eu não vou mexer. Deixa eles quietos. Deixa a caixinha de marimbondo ali. E é assim que funciona. Infelizmente, irmãos, é assim que funciona. E eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Só que eu não fui chamado para isso. Jesus não me tirou de onde me tirou para isso. E a minha visão de evangelho não é essa. Por isso que eu não dou em qualquer lugar, por isso que eu não frequento mais qualquer lugar, por isso que eu não entro mais qualquer lugar. Porque você falar assim para mim, poxa, eu fui no culto, o culto foi uma bênção, para mim tem que acontecer alguma coisa. Para mim tem que ter uma manifestação de Deus, para mim as pessoas têm que sair de lá extremamente alegres, cheias do Espírito Santo, ou curadas, ou libertas, ou batizadas, eu não sei, mas alguma coisa, ou uma libertação, alguma coisa tem que acontecer. Papai está na casa. Se papai está na casa, alguma coisa tem que acontecer, irmãos. É o poder de Deus, é o reino dos céus que tem que estar ali. Mas aí eu me contento com cultos frios, com cultos, sabe, que você entra e fala, meu Deus, aonde que eu estou, Senhor? Será que o Senhor está aqui mesmo? Ou eu entrei aqui e o Senhor ficou do lado de fora? Será que Jesus realmente está nesse lugar? E você prega a palavra, prega e não acontece nada. E você ensina e não acontece nada. E aquela coisa morta, aquela coisa fria, aquela religiosidade, aquele ar de religiosos, e cheio de pompa, e cheio de não sei o que, e cheio disso, daquilo, outro, e não sei o que lá. E, meu irmão, misericórdia, para mim não dá mais. Eu estou cansado de falar isso aqui. Para mim não dá. Porque para mim o reino dos céus não é isso. Reino dos céus é outra coisa. Reino dos céus é outra coisa, irmãos. Reino dos céus não é isso que eu estou vendo. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus desperte esses homens. E se não despertar, que arranque eles da posição que eles estão. Para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas realmente encontrem o que essa mulher encurvada encontrou. Irmãos, eu olho a foto dessa mulher, eu falo, Jesus, misericórdia. Imagina pessoalmente, você já viu alguém encurvado? Eu já vi a pessoa encurvada. Irmão, dá um nervoso, eu falo, Jesus, tem misericórdia, para meter a mão na coluna daquela mulher e botar lá para cima. Sabe, é uma coisa assim que eu falo, Senhor, meu Deus.
mas que a gente nunca, irmãos, nunca tenha a nossa visão como a visão desse sacerdote, como a visão desse líder, como a visão desse chefe da sinagoga, que bateu de frente com Jesus, ficou com raiva de Jesus, porque Jesus curou aquela mulher e era um dia de sábado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, na Tua presença me encontro e te dou graças, meu Senhor, por isso, por ter deitado, dormido e acordado, e aqui estou, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, ligado na Tua palavra, meditando na Tua palavra. Oh, meu Senhor da glória, te dou graças porque o Senhor tem me mantido assim. Deus, nós estamos em um canal com mais de quase 1.200 pessoas inscritas. E eu sei, Senhor, que se todas essas pessoas, todos os dias, vissem os vídeos, ouvissem os vídeos, o que é falado e despertassem para aquilo que está acontecendo, eu sei, Senhor, que todos juntos em um propósito, nós causaríamos um rompimento, um incômodo muito grande no inferno e nas regiões celestiais. Porque Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os potestades e principados nas regiões celestiais. E nós sabemos que existe o segundo céu, Senhor, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O segundo céu é onde estão os principados, onde estão as potestades. O primeiro céu é aquele que nós vemos quando nós olhamos com os nossos olhos naturais. E nós sabemos que existem tronos, domínios, dominadores. Existe uma hierarquia do inferno, de demônios líderes, demônios comandantes, demônios que estão reinando abaixo de Satanás, demônios territoriais, demônios estaduais, demônios municipais, demônios de bairros, demônios que estão entrando, meu Senhor, nas famílias, operando nas famílias, operando nas casas, operando nas vidas. E quando nós abrimos os olhos, nós conseguimos ver. Porque nós vemos a obra deles aí, Senhor. Só que, quando eu olho aqui para fora e eu vejo pessoas oprimidas, Senhor, é até aceitável. Porque são pessoas desviadas, pessoas afastadas, pessoas que te largaram, te abandonaram, e são pessoas que não te conhecem. Mas quando eu vou para dentro das igrejas, aí, Senhor, é inaceitável. Porque são pessoas que ouvem a sua palavra, são pessoas que estão no culto, são pessoas que dão dízimo, são pessoas que dão oferta. Ou seja, são filhas de Abraão, filhos de Abraão. Mas estão ali oprimidos. Estão ali, Senhor, endemoniados. Estão ali, meu Pai, com pensamentos, com atitudes que não vêm de Ti, que não está baseado na Tua palavra. E pior, pessoas cativas, oprimidas por Satanás, em cativeiros espirituais, cativeiros terríveis, cativeiros, meu Senhor amado, de emoções, cativeiros de comportamento, mas estão ali. Pessoas que estão presas e nós olhamos e falamos, meu Deus, isso é coisa do adversário. Mas acha que é normal. Não, é normal. E ainda usa a tua palavra para ter um embasamento de que realmente a pessoa que te serve, que se entrega ao Senhor, tem uma opressão espiritual do diabo, como eles gostam de falar de Elias, que Elias estava depressivo. Gostam de falar isso. Não, Elias estava depressivo. Senhor, nós estamos cansados espiritualmente é uma coisa, depressivo é outra completamente diferente, e o Senhor sabe disso. Eu posso estar cansado, eu posso estar, fadigado espiritualmente. Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado. E quando se sentem assim, estou cansado, Senhor, cansado espiritualmente, cansado de lutar, cansado de remar contra a maré e eu não saio do lugar. Estou cansado da situação que está acontecendo ao meu redor, eu estou cansado espiritualmente, mas para passar para uma depressão, aí é outra coisa completamente diferente. Elias estava cansado, ele havia lutado, havia vencido os profetas de Baal,
Só que quando ele recebe a ameaça, ele cansou. Ele falou assim: eu cansei, Senhor. Simplesmente ele cansou. Não, vou para o deserto, vou pedir a morte. Acabou, não tem mais o que fazer. Só eu fiquei. Eu fui o único profeta que fiquei. Ainda sou ameaçado. Essa mulher vai usar todas as forças que ela tem contra a minha vida, que é Jezabel. Então chega, eu cansei. Vou para o deserto, vou pedir a morte. Cansei, não tenho mais força. Chega. Ou seja, acabaram-se as forças daquele homem. As forças espirituais acabaram. Tanto é que o anjo vem, acorda ele, dá água para ele, dá comida, depois ele dorme de novo, aí acorda de novo, dá mais água, dá mais comida, dá... E com a força daquela comida ele caminha até o Horebe, o monte de Deus. Só que para falar que ele tinha depressão, não, aí não. Então a igreja, ela inventa desculpas para poder manter o seu povo cativo, o seu povo oprimido, como se nós estivéssemos servindo a qualquer Deus, como se nós estivéssemos aceitado a qualquer Jesus, menos o Jesus que morreu e ressuscitou. Senhor, e eu não aceito isso. Eu não aceito de forma nenhuma. Enfermidades biológicas são aceitáveis, mas enfermidades espirituais, onde o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde o Senhor deu autoridade para a igreja, onde nós temos que exercer a nossa fé, colocar a mão, expulsar, repreender, orar, jejuar, sai daqui, bate de frente. Senhor, eu não aceito algo diferente disso, não tem como eu aceitar. Porque eu fui preso pelo diabo, eu fui cativo do diabo, eu fui oprimido pelo diabo. Eu vivi oprimido pelo diabo em cativeiros, e o Senhor foi lá e me libertou, e a Bíblia diz que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu não posso aceitar, Senhor, uma pessoa que se diz crente que tem que tomar remédio para dormir. Eu não posso aceitar uma pessoa que se diz crente que toma antidepressivo. Eu não posso aceitar uma pessoa que se diz crente que tem que ficar tomando um monte de remédio, porque senão entra o espírito da loucura. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. O problema também aconteceu comigo, mas o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que ele não tem poder para entrar? Será que o Espírito Santo não tem poder para me libertar e para te libertar? Será que o Espírito Santo não tem poder para repreender esse mal? Será que o Espírito Santo não tem poder para arrancar a gente desse cativeiro? É a pergunta que eu faço. Mas, se nós deixarmos do jeito que está, não, deixa a caixa de marimbondo ali. Não mexe com ela, não. Não, deixa a caixa de abelha ali, não mexe com ela, não. Então vai ficar e vai permanecer. E você vai continuar oprimido e você vai continuar oprimida. Porque o diabo quer isso. Você não mexa com ele. Deixa ele quieto. Deixa ele operar, deixa ele fazer. Não mexe com os demônios, não. Ah, não vou mexer com esse demônio, não. Ah, não, esse demônio, não. Faz qualquer coisa comigo, menos que eu mexa com o demônio. Não faz isso não. Pelo amor de Deus, não mexe nisso, não. Irmãos, é complicado. E aí, Senhor? O Senhor está vendo tudo que está acontecendo com a sua igreja. O Senhor está vendo como nós estamos, Senhor. E aí, só o Senhor para fazer alguma coisa. Só o Senhor para despertar, mas os meios que o Senhor vai usar para despertar é que me preocupa. Porque quando eu vou para a sua palavra, e eu olho, aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva no meio dos anos. É muito bonito a gente falar isso. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos, como o Abacuque falou, mas o Senhor teve que usar um povo pior do que o povo de Israel para poder corrigir e oprimir aquele povo ali, levar eles para o cativeiro para poder corrigir. Então, às vezes, tem coisas extremamente ruins que estão para acontecer com o teu povo para que a gente entre no prumo e entre naquilo que o Senhor quer. E aí que é complicado, é o que me preocupa, Senhor, é o despertamento. Porque nós estamos vendo em líderes, meu Senhor, comportamentos talvez até muito piores do que o comportamento desse homem. Estamos vendo líderes que hoje estão afinados com Satanás, líderes que estão lado a lado com o diabo, líderes que estão te servindo, mas fizeram pacto com Satanás, líderes que estão te servindo, mas estão ali na igreja como líderes, mas vão em centros de macumba, de umbanda, de candomblé, para poder fazer trabalho pesado, para a igreja poder encher, para poder ganhar dinheiro, para poder... Ah, Senhor, o Senhor sabe.
Senhor sabe do que eu estou falando. Muita gente não sabe, mas o Senhor sabe do que eu estou falando. Demônios amiguinhos de pastor, que ficam ali na igreja para poder criar um cenário, para poder dizer que o Senhor está ali. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Adultério na tua casa? Isso aí é ficha, perto do que estão fazendo aí. Então, meu Deus, eu te peço, Senhor, arranca vento dos nossos olhos. Não deixa, meu Senhor, de forma nenhuma nós fazermos parte, Senhor, de sistemas religiosos, onde o Teu Espírito não manda mais, onde o Teu Espírito não tem a última palavra, onde o Teu Espírito não conduz, onde não há libertação, onde não há cura, onde não há manifestação do Teu poder. Não deixa, Pai, em nome de Jesus. Mantenha a nossa fé acesa, o altar aceso, a brasa trocada, tirada e trocada todos os dias, a cinza saindo, o fogo sendo alimentado todas as manhãs, como foi a tua ordem, para que o fogo do altar não se apague, mas fosse renovado todos os dias. Renova esse fogo do Espírito em nós, Senhor. Em nome de Jesus, não deixa nós entrarmos na artimanha do diabo por causa das nossas necessidades financeiras. Não deixa ele cegar a gente, Senhor. Porque é melhor nós ficarmos com pão e água mais cheios do Espírito Santo do que termos um banquete, sentarmos uma mesa para nos banquetear, mas fazendo pactos com Satanás. Deus, nós cremos no Teu poder libertador, de cura, cremos no Teu poder de transformação, cremos no Teu renovo, nós cremos, Pai, no Senhor esmagando toda a obra do inferno na nossa vida e nos dando vitória. Então, meu Pai, eu entrego cada um que está orando comigo, cada um que está ligado aqui, Senhor, no nosso canal, cada um que está assistindo, vendo, escutando as minhas palavras nesse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, desperta essa criatura, desperta esse irmão, desperta essa irmã, meu Senhor, para aquilo que está acontecendo. Meu Deus, levanta como guerreiro de oração, como guerreira de oração, para colocar a mão, para partir para cima, para orar, para jejuar, para buscar, em nome de Jesus. Não aceitar, Senhor, ficar sendo esbofeteado por Satanás. Meu Senhor, porque Paulo lutou. E talvez a pessoa fale assim, não, mas tem um espinho na carne de Paulo. Mas a Bíblia é muito clara em falar que o espinho na carne de Paulo era para que não se exaltasse, devido às revelações e profundidades espirituais que o Senhor levou ele. Então não tem nada a ver com que você está apanhando de Satanás, está cativo, está oprimido e não fazer nada. Então, meu Pai, eu entrego a minha vida, a minha família, entrego ao Senhor as minhas filhas, entrego a minha esposa, entrego a minha mãe, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, entrego as minhas irmãs, meus irmãos do grupo de oração Semeando Fogo do WhatsApp. Entrego, meu Senhor, cada pessoa que vai ouvir, cada inscrito no canal. Entrego, meu Senhor amado, a nossa vida. Nos desperta, Pai. Nos desperta, Senhor, e ser conosco, porque é só o Senhor para fazer alguma coisa. Assim, Deus, eu entrego nossa vida nas Tuas mãos e te agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã? Saiu até o hebraico, glória. Aleluia. Pega o teu copo com água, o meu está aqui já na minha mão, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta esse copo com água, que na minha mão ele é água. Está aqui, Senhor, H2O. Mas quando eu oro, que eu sacudo a água, eu dou uma ordem. A água seja agora transformada pelo poder de Deus. E que ao beber sirva de cura para a nossa vida. Se tiver alguma enfermidade, algum mal, como o nosso corpo é 70% de água, ao beber essa água aqui vai sair todo o mal em nome do Senhor Jesus. Beba com fé, em nome de Jesus, meu irmão. Oh, glória! Coisa boa é a água, né, irmãos? Principalmente a água da vida. Principalmente a água do Espírito. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê um dia de vitória, né? E que nós possamos, em nome de Jesus, não aceitar sermos cativos e que o Senhor nos use para libertar pessoas do cativeiro. Deus te abençoe, não esqueça de curtir,
Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, tá bom? Beijo no coração. Paz do Senhor Jesus. E não esquece, ora por mim, que eu oro por vocês.